pessoal, bem-vindo a mais uma aula de SketchUp, dessa nova série nossa aí do curso de SketchUp gratuito. Antes de estar começando nossa aula aí, já se inscreva no nosso canal, assine o sininho de notificação para receber os próximos vídeos e dê um joinha aí para ajudar a gente a crescer, beleza? Vamos começar aqui. Na última aula a gente viu como desenhar com medidas, né? E nessa aula a gente vai ver algumas outras funções aqui que vem nessa barra de ferramenta do SketchUp. Então a gente vai ver essas configurações aqui. Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui é a opção de mover, né? Mas antes da gente ver essa opção de mover, a gente vai ver uma opção de selecionar dentro do SketchUp. A gente tem algumas formas de seleção aqui dentro. A primeira forma é a gente dar um clique, a gente vai selecionar basicamente o que a gente está clicando. Por exemplo, a gente está selecionando a face, pode clicar aqui e selecionar a aresta, né? E o que a gente for clicando aqui, a gente vai selecionando. Caso você clique com Ctrl, ele vai aparecer esse maisinho aqui perto do mouse, olha. Tá vendo? Então, se a gente clicar com Ctrl, a gente pode ir selecionando mais de uma face, de uma aresta. Então, aqui a gente pode ir clicando e selecionando. E caso a gente queira desselecionar, nem sei se existe essa palavra, né, mas tirar a seleção de alguma coisa, a gente aperta o Shift, que aí ele vai aparecer sinal de mais e menos ali no cursor, a gente clica, ele pode tirar. E o Shift também, se você quiser, ele pode adicionar uma nova seleção. Então, por exemplo, com o Shift selecionado aqui, a gente clica novamente, ele seleciona. Tranquilo? Essa é a forma básica de seleção aqui dentro. Outra forma de seleção é a gente dar dois cliques. Quando a gente dá dois cliques, ele basicamente seleciona toda aquela face com as arestas ali, né? Então a gente está vendo aqui que ele selecionou tudo, ó. Ele seleciona tudo com dois cliques. E se você tiver, a gente vai ver daqui a pouquinho como fazer um modelo 3D mesmo. Se a gente der dois cliques aqui, ele não vai selecionar ele inteiro, tá vendo? Ele vai selecionar só essa face aqui com as arestas. Se a gente quer selecionar esse modelo inteiro, a gente tem que dar 3 cliques. Então, vou dar 3 cliques aqui, ó. E ele seleciona o modelo inteiro, tá vendo? Então, em questão de cliques, a gente tem essas 3 formas. Um clique a gente seleciona uma face, ou uma aresta, ou um objeto em si. 2 cliques a gente seleciona uma face por completo e 3 cliques a gente seleciona um modelo inteiro. E a gente tem a outra forma também da gente selecionar clicando e arrastando. Se a gente clicar e arrastar da direita para a esquerda, igual a gente fez aqui, ó, ele vai selecionar o modelo inteiro. Ó. Se a gente clicar aqui também, ó, ele selecionou tudo que a linha está passando por tudo que está o tracejado está passando e o que está ficando dentro dessa seleção. Se a gente pegar e selecionar da esquerda para a direita, ele só vai selecionar o que tiver dentro da seleção. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a única coisa que estava dentro era essa linha aqui. Então, ó, se a gente der fazer aqui, ele vai. Se a gente selecionar da direita para a esquerda, ele seleciona tudo que está passando pela seleção e tudo que está dentro da seleção. Beleza? Então, basicamente, é essas formas de seleção que a gente tem dentro do SketchUp. Feito isso, a gente vai começar a ver aqui essas ferramentas aqui dessa aula de hoje. Então, ó, vamos selecionar aqui, vou dar 2 cliques nessa figura. E a primeira ferramenta que a gente vai ver aqui é o Move, a ferramenta de mover dentro do SketchUp. E ela tem como atalho de teclado a letra M. Então, se a gente clicar aqui, ó, a gente pode ver que já alterou aqui o cursor para a opção de mover. Então, se a gente der um clique e arrastar o mouse, a gente consegue mover essa figura para onde a gente quiser. E você pode digitar também uma distância, que a gente pode ver aqui embaixo. Então, por exemplo, aqui a gente está com a distância de 9. Vamos supor que a gente quer distanciar ela de 20.
E isso a gente pegou uma distância qualquer. A gente pode pegar uma distância aqui também de algum ponto. Daqui para cá eu quero que ela distancie 5 metros. Então, vou digitar 5 e apertar Enter. E a gente pode pegar também alguns pontos de referência também. Por exemplo, aqui ela está no nosso plano inicial aqui, né? Então vamos supor que a gente quer colocar essa figura na direção desse ponto aqui. Então o que a gente vai fazer? Com ela selecionada, eu vou dar 2 cliques aqui. Vou pegar a ferramenta de Move com a opção de atalho de teclado, a letra M. Ela já muda automaticamente. E eu vou vir aqui, ó, nessa forma que a gente criou aqui. E vou usar ela como referência. Então eu vou clicar nesse ponto de baixo aqui e arrastar para o ponto de cima. Então essas são formas da gente fazer a movimentação tanto a partir de um ponto qualquer, a partir de um ponto da figura ou a partir de um ponto de referência, que igual a gente fez aqui, beleza? Uma outra opção que a gente tem dentro do Move é de copiar essa figura. E como é que a gente faz isso? A gente vai apertar o Ctrl e a gente vai ver que aqui, ó, no cursor aqui, vai aparecer um maisinho pequenininho perto da ferramenta do Move ali, ó. Quando a gente vou apertar o Ctrl aqui agora e o maisinho apareceu. Quando esse maisinho aparece ali no cursor, ele está no modo de copiar o objeto a partir do Move. Então, se a gente clicar aqui agora, ó, cliquei e arrastar, ele vai criar uma cópia idêntica ao modelo. Então, por exemplo, aqui, ó, e a gente pode fazer a mesma coisa, a gente pode criar uma cópia, ó, sumiu o maisinho ali do cursor, vou clicar o Ctrl de novo. Então, eu vou criar uma cópia a partir desse ponto, ó. A partir desse ponto aqui, eu quero que ela tenha 20 metros. Então, ela criou a partir desse ponto aqui até aqui tem 20 metros. E a mesma coisa a gente pode criar com questão de referência. Então, ó, a partir dali eu vou criar uma cópia para baixo aqui, ó. Cliquei no Ctrl, né, e fiz a cópia para baixo. Outra opção que a gente tem de copiar aqui dentro, que é uma forma que a gente utiliza muito dentro do SketchUp, é a opção de copiar e multiplicar, né? Então o que a gente vai fazer? Por exemplo, vou pegar essa outra forma aqui, ó, vou mover ela para cá, e você vai apertar o Ctrl, vai copiar ela. Quando você clicar, que ela acabou de copiar aqui já, ó, sem clicar em mais nada, você digita o X, a letra X, e a quantidade de vezes que você quer que essa figura que vai se repetir, contando já essa daqui que a gente já copiou. Então, no caso, por exemplo, se a gente quer 10, a gente tem que digitar, no caso, essa mais 10, né? Então, a gente tem que digitar 11. Porque ela sempre vai contar essa figura que a gente já copiou. Então, olha lá, X11. Então, ó, a gente tinha copiado essa daqui, né? Então, a gente vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, viu? Ela fez essas 10 cópias aqui pra gente. A gente digitou 11 porque ela já conta também essa outra cópia que a gente tinha feito aqui. Isso é bem útil aqui dentro do SketchUp para a gente, às vezes quando a gente está fazendo um detalhe de teto, a gente copiar as iluminações dos spots, ou a gente está fazendo alguma coisa urbana, né? Por exemplo, um poste, a gente pode copiar ele várias vezes, uma vegetação e muitas outras utilidades. Tranquilo? Então essa é a forma de copiar com o Move. A outra ferramenta que a gente tem aqui é o Push and Pull, que é para a gente extrudar os materiais, os objetos, desculpa. Então, a letra de atalho do Push and Pull é o P. Então, a gente vai clicar aqui, ó. Como a gente está com essa daqui já selecionada, vamos utilizar ela mesmo. Então, a gente vai dar um clique e mover o mouse para onde a gente quer, para cima ou para baixo que a gente quer extrudar. E a gente pode digitar também, que a gente pode ver aqui a distância dessa extrusão. Por exemplo, se eu quiser subir esse cilindro aqui, quero que ele tenha 5 metros de altura esse cilindro. Então, vou digitar 5, Enter. Pronto. Se a gente quiser esse daqui com 10, vou apertar o P, vou clicar aqui
e vou mostrar para o SketchUp qual sentido que eu quero extrudar isso, né? E vou digitar 10, Enter, ele cria para a gente. Isso é para qualquer material, para qualquer forma que a gente criou aqui dentro. Ó. E aí, a partir daqui, a gente já pode começar a brincar um pouco na questão volumétrica dentro do SketchUp. Que aí, ó, a gente pode misturar essa ferramenta que a gente acabou de ver aqui com as ferramentas de desenho. Então, por exemplo, posso criar um retângulo aqui, ó, usar o P para mudar para o Push and Pull e mexer aqui. Aí, por exemplo, vamos supor que a gente quer fazer uma casinha bem daquela simples, igual a gente desenha quando a gente é criança. Então, eu vou criar um retângulo aqui, vou dar um Push and Pull para cima. Estou desenhando no olho aqui, tá? Não estou colocando medida não. Vou pegar a letra, o lápis, que é a letra L, vou digitar aqui para cima, ó, tá vendo que ele ficou azulzinho? Vou colocar aqui, nessa altura mais ou menos, clicar aqui, vou voltar nesse ponto aqui, clicar aqui, vou usar a borracha aqui, que é como a opção de atalho dela de teclado é a letra E, vou apagar e vou vir aqui, ó, e vou usar o Push and Pull para cá. Aí, nossa casinha. Caso a gente queira fechar esse vão aqui, a gente pode vir com o lápis aqui depois, ó, criar essa face aqui. Então, vamos criar a porta. Cliquei no retângulo, a letra R, criar a porta aqui. Vou criar uma janelinha também aqui do lado. Do outro lado também. Vamos usar o P, que é Push and Pull. Vamos dar uma extrudada aqui. Tá basicamente feita uma casinha bem simples aí, né? E dá pra gente começar a brincar um pouco. Voltando nessa questão do Push and Pull, a gente tem algumas questões dentro dessa ferramenta também. Por exemplo, vou voltar aqui. Vamos supor que a gente quer dar uma extrusão aqui. Esse caso que está indo negativo aqui embaixo, tá vendo? Vou desenhar uma outra forma aqui. Vamos usar esses círculos aqui mesmo. Vamos supor que a gente vai fazer um cilindro aqui de 20 metros de altura. E a gente quer que esse outro cilindro aqui tenha 20 metros de altura também. Tem duas opções. Ou a gente pode clicar e usar isso daqui como referência, né? Cliquei, levantei aqui, arrastei o mouse e passei o mouse em cima desse outro cilindro que a gente criou aqui. Aí a gente pode clicar, ou a gente, vou fazer nesse outro círculo aqui, ou a gente pode clicar duas vezes com o Push and Pull selecionado, ó. Vou selecionar de novo aqui, letra P, atalho de teclado, e vou dar dois cliques no mouse, ó. Ele cria outro exatamente do mesmo tamanho. E a outra opção que a gente tem é, por exemplo, igual quando a gente fez o telhado aqui, vou fazer ele aqui de novo. Se a gente pegar o Push and Pull e arrastar ele para cá, tá vendo que essa face aqui, ó, ela vai ficar vazada, ó, tá vendo? Caso a gente não queira que essa face fique vazada, o que a gente faz? A gente aperta o Ctrl, que ele vai criar, ele não vai só, porque se a gente deixar o Push and Pull, ele só vai extrudar essa face, né? Ele está puxando essa face aqui para trás. Caso a gente queira criar uma nova face a partir dessa face que já está criada, a gente clica no Ctrl, então você pode ver que ficou aqui, né, uma face aqui, a gente está criando uma nova face a partir daquela face que já estava criada. E a gente clica para cá. Tranquilo? Então, com o Ctrl a gente pode, igual por exemplo, que é agora, ó, vou selecionar outra que é para cá. Aqui, ó. Se eu quiser deixar essa linha aqui, deixar essa face normal, clico com o Ctrl aqui, ó. Clico para cá. Com Ctrl selecionado, mesma coisa. Ctrl selecionado, outra coisa. Ctrl selecionado. Entendeu?
Espero que tenha dado para entender mais ou menos essa explicação, mas qualquer coisa também de dúvida, também vocês podem deixar no comentário do vídeo aí que eu tento explicar novamente, se ficar com alguma dúvida. Então essa é a opção do Push and Pull, que agora já vai dar para a gente brincar bastante aqui dentro do SketchUp na parte volumétrica. Tranquilo? Vou dar uma apagada aqui, a gente está cheio de desenho. E agora a gente vai para a opção do Rotate, né? O que seria o Rotate? É a opção de rotacionar dentro do SketchUp. Então a gente tem a opção aqui da gente pegar e selecionar esse modelo, essa face inteira aqui, clicar no Rotate, que tem como atalho de teclado a letra Q, e a gente pode vir aqui, ó, dar um clique e a gente pode rotacionar isso. Aqui embaixo a gente pode digitar um ângulo se a gente quiser, ou a gente pode vir aqui pelo olho mesmo. E lembrando que toda vez que ela ficar paralela a algum eixo, ela vai dar uma travada aqui, ó. Se vocês fizerem, vocês podem ver. Ela dá uma travada no ângulo de 0 graus, 90 graus, todos os outros graus aqui. Se a gente selecionar, por exemplo, só um ponto e rotacionar, ele vai rotacionar só esse ponto, tá vendo? Então aqui, ó, por exemplo, estou botando ele com um ângulo aqui de 90 graus, ó. Ele está saindo aqui, como se aqui fosse o 0, né? E vou rotacionar para cima aqui 90 graus. A gente pode ver até aqui embaixo aqui, ó. Então, 90 graus, ele selecionou e virou meio que um retângulo aí. Um retângulo não, um triângulo, desculpa. Né? Se a gente selecionar outra linha, clicar aqui, ó, a gente também consegue rotacionar. E se a gente clicar na face aqui, ele rotaciona por inteiro. Caso a gente queira rotacionar, por exemplo, levantar esse triângulo, por exemplo, aí a gente cria um ponto de referência, que eu acho que é uma coisa mais fácil da gente fazer essa rotação. Então, por exemplo, vou criar um retângulo aqui, ó. Vou usar o Push and Pull, que a gente aprendeu agora há pouco ali. Vou levantar essa face, né? Para a gente fazer como se fosse um paralelepípedo aqui. Vou selecionar essa figura que a gente quer levantar e usando esse plano que a gente fez aqui como referência, eu vou apertar o Q, ó, e pode ver que aqui ele ficou verde, aqui ele fica azul. Então vou clicar aqui, ó, vou mexer para cá, que é o sentido que essa figura nossa tá aqui no plano. Vou dar outro clique e vou levantar 90 graus. Então a gente levantou ele aqui. Outra opção que a gente tem com o Rotate é o mesmo do Move, né? A gente pode copiar essa figura a partir de um ângulo. Então, por exemplo, vamos supor que a gente quer rotacionar vários modelos desse daqui a partir desse ponto. Então, com ele selecionado, ó, vou apertar o Ctrl, vou dar um clique, vou usar alguma das medidas aqui, vou usar essa daqui mesmo, pegar outro ponto aqui, ó, e vou rotacionar aqui. Então, lá, ele criou uma outra. Se a gente quiser, a gente pode multiplicar aqui também, ó, vezes x, né, 3. Nesse caso aqui não foi, porque eu acho que a gente usou ângulos de 180 graus. Mas, por exemplo, vamos usar isso daqui como um modelo inteiro. A partir do meio aqui, ó, do ângulo central, que é quando a gente fica com essa opção aqui vermelhinha, azulzinho aqui, ó, esse azulzinho mais claro, Medium Point. Vou clicar aqui, vou apertar o Ctrl, ó, aí ele já está copiando isso para mim. E vamos botar aqui um ângulo de 30 graus e vou apertar X3. Então ele cria vários modelos para a gente aqui, ó, várias faces dessas. Então, para que a gente utiliza isso? Por exemplo, vamos supor que a gente tem uma mesa aqui. Bem hipotético, né? Criar uma mesa aqui, vamos supor que esse retângulozinho aqui é um banco. Então, eu quero colocar outros bancos em volta dessa mesa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo aqui, ó, vou dar 3 cliques.
vou vir com o Rotate, que é a letra Q, vou colocar aqui mais ou menos no centro desse cilindro, vou dar um clique, apertar o Ctrl e vou rotacionar ele aqui, ó, 90 graus. E a gente quer criar mais 2 bancos aqui. Então lembra quando eu falei que a gente tem que somar nessa multiplicação aí esse banco que a gente já copiou ele aqui. Então nesse caso aqui vai ser x3. Então ele cria mais 2 bancos aqui, tirando esse daqui, né? Com esse daqui, 3 bancos. É bem simples essa seleção aqui do Rotate, não tem muita dificuldade. Mas se a gente quiser aqui, a gente pode rotacionar. Opa. A gente pode rotacionar esse banco. E aqui conforme a gente vai mexendo a partir dos eixos, tá vendo? Ó. Bem simples. A outra opção que a gente tem aqui dentro dessas ferramentas aqui, de formas aqui, né, de criar formas, é a opção do Follow Me, que é a opção de seguir, né? Então, para que a gente usa isso? Às vezes fazer tabica, fazer rodapé, rodamão. Então, vou criar aqui, ó. Então, como se fosse um piso. E vamos supor que a gente quer fazer aqui um rodapé. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou desenhar um rodapé aqui. Ele pode ter até uma forma aqui mesmo. Com um rodapé muito simples. Vou apagar aqui, ó, essa linha, sobrou. E o que a gente faz para utilizar o Follow Me? A gente primeiramente tem que selecionar qual o caminho que a gente quer que essa forma percorra. Então, ó, por exemplo, a gente vai querer fazer um rodapé. Então, a gente vai ter que selecionar esse contorno inteiro. Então, ó, vou clicar nessa linha. Com o Ctrl apertado, vou clicar nessa outra linha, essa outra e nessa outra. Feito isso, eu vou clicar aqui no Follow Me. Cliquei aqui, vou vir aqui nessa forma que a gente criou aqui e vou dar um clique nela. Então ela já cria automaticamente aqui pra gente. E a gente pode ver que ela tem já o chanfrozinho aqui, ó, né? Essa diferença aqui. É bem simples, por exemplo, vou fazer uma figura, uma forma aqui, né, da mão livre. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um círculo aqui, se eu consigo desenhar ele aqui certinho, eu criei o círculo ali, vou selecionar isso tudo. Vou vir aqui no Follow Me e vou clicar nesse círculo aqui. Então ele percorre essa forma que a gente criou toda, né? Então, por exemplo, a gente vier aqui, ó. Opa. Um desenho aqui. Nossa empresa aqui, ó. Esse X aqui que vai ser mais complicadinho. Mas aqui, por exemplo, ó, criou no mesmo plano. Quando a gente quiser desenhar também, a gente não estiver encontrando os eixos, as referências dos eixos, você pode aqui a setinha do teclado, a gente pode utilizar ela. Se a gente apertar para cima, ó, a gente pode mexer para onde for o mouse que ela vai pegar o eixo Z, né? Aí se apertar para o lado, ó, o eixo X, para o outro lado, o eixo Y. Então a gente consegue aqui. Então, por exemplo, eu quero fazer um quadrado aqui. Então eu vou, apertei a setinha para cima, ele está criando já essa linha para cima. Vou pegar essa opção, criou aqui, vou selecionar aqui, ó, tudo,
vou vir no Follow Me e clicar nessa figura. Então ele já cria pra gente aqui, ó. Bem simples usar o Follow Me, né? Uma opção que a gente utiliza bastante aqui dentro do SketchUp. Essa penúltima ferramenta que a gente vai ver aqui nessa aula de hoje é o Scale. É uma opção de escala aqui dentro do SketchUp. Então, por exemplo, se a gente pode selecionar isso daqui, vamos supor que a gente quer aumentar ela. Então, a gente vai vir aqui no Scale, que tem como atalho de teclado a letra S, e a gente pode, ó, aumentar ou diminuir o desenho nosso aqui, a forma, né? Por exemplo, quero levantar ela um pouco, aí a gente pega esse ponto central aqui, ó. Quero diminuir um pouco essa lateral, então pega esse ponto, essa daqui agora, esse ponto. Quero aumentar proporcional, vem nessa daqui, para baixo. E você pode digitar também aqui a quantidade de vezes, por exemplo, 10. Então ele vai fazer um modelo 10 vezes maior do que ele estava antes. É uma opção também que a gente utiliza bastante aqui, às vezes para fazer alguns ajustes, né? Mas ele não tem tanto uma precisão. Vai ser mais preciso você desenhar o objeto que você quer da forma certa, né? Mas em casos assim, às vezes mais específicos, a gente consegue utilizar do Scale. Então, por exemplo, vamos supor que a gente quer deixar esse banco aqui do mesmo tamanho, vou botar isso aqui, do mesmo tamanho desse cilindro aqui, né? Esse retângulo, do mesmo tamanho, esse paralelepípedo do mesmo tamanho desse cilindro. Então, vou dar 3 cliques aqui, ó, com o Scale, eu clico aqui e uso o ponto de referência aqui do outro modelo. Então, ele fica do mesmo tamanho. Para essas coisas assim, ele é bem útil. Por último aqui, a gente vai ver o Offset, que é uma opção que a gente utiliza bastante aqui dentro do SketchUp. E o que esse Offset ele faz? Ele cria linhas a partir de outras linhas, né? Então, por exemplo, aqui a gente vai criar essa face aqui, ó, e vamos supor que a gente quer fazer uma parede. A gente quer criar uma parede aqui. Então, eu vou pegar o F7, que tem como atalho de teclado letra F, vou clicar aqui, ó, ele cria outra figura idêntica a essa daqui internamente. Então, aqui a gente pode ver a distância que a gente quer. Nesse caso aqui tá uma distância bem grande ali, né? Porque essa figura que a gente desenhou tá grande, desproporcional. Ó, vamos supor que a gente quer aqui, ó, essa distância dessa linha para a linha interna. Vamos botar uma distância de 100 metros aqui. Ele criou, a gente pode usar o Push and Pull, que é a letra P, e ó, a gente faz um cubo vazado, né? Aqui nesse O aqui, ó, clicar aqui, selecionei essa face, cliquei o F aqui para selecionar o Offset, cliquei aqui, ó, e a gente pode extrudar também aqui, com P, Push and Pull selecionado. É uma opção que a gente usa bastante aqui. Durante as aulas a gente vai ver mais opções de utilizar essa ferramenta. Mas por hoje aqui é isso daí, gente. Espero que vocês tenham feito um bom proveito dessa aula, tenham entendido tudo. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu vou fazer o possível para responder todos. E no demais, já deixa aí, já se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha e assine as notificações aí, para a gente fazer esse canal crescer e ajudar o máximo de pessoas aí, beleza? Até a próxima aula, gente.